Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos à nossa 11ª semana e estamos aprendendo essa semana sobre os enganos do tempo do fim. É muito bom ter esse momento semanal onde nós podemos recapitular ou estudar a lição da Escola Sabatina para nos prepararmos para que no próximo sábado, juntos em nossa classe, em nossa unidade da Escola Sabatina, nós possamos discutir esse tema. A gente estuda em casa, depois partilha coletivamente o mesmo tema para dirimir nossas dúvidas, para apresentar nossas contribuições e, sobretudo, para dizer o quanto fomos beneficiados por esse conhecimento. Por isso, quero motivar você a não deixar de estudar a lição da Escola Sabatina. E aproveito para fazer um apelo para você. Faça a sua assinatura, a assinatura da lição para o próximo ano. Não fique sem o alimento espiritual tão necessário. Quero aproveitar esse vídeo também para fazer um convite especial para você. Na próxima segunda-feira, isso mesmo, próxima segunda-feira, que vai ser dia 12, né? Isso mesmo, na próxima segunda-feira, dia 12, eu quero convidar você para uma live aqui no meu canal. Será às 8 horas da noite, pontualmente. Nós vamos ter uma live a respeito da ASA Santa Catarina. Você sabe que o estado de Santa Catarina, onde eu estou morando, foi atingido por fortes chuvas nesses últimos dias. Vários bairros ficaram inundados, muitas famílias perderam suas posses. Nós tivemos várias igrejas que foram inundadas também por águas. E nós vamos então ter uma live solidária em parceria com a ADRE, com a ASA, para uma campanha solidária de doações, de donativos para estas famílias carentes, tá bem? Essas famílias que passaram por esse problema das enchentes. Então, queria que você colocasse aí na sua agenda, por gentileza, na próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro, né, às 8 da noite, eu queria convidar você então para nós termos então essa live. E você é meu convidado para esse momento, tá bem? Vamos então orar para o nosso estudo de hoje. Se você puder fechar os olhos e orar comigo. Nosso Pai, muito obrigado por mais esse momento de estudo que temos da Tua Palavra e que ao estudá-la nós possamos ser advertidos a respeito dos enganos que teremos no tempo do fim, para que conhecedores desses enganos não sejamos surpreendidos nem enganados. Abençoe a todos nós agora no estudo da lição. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar conosco hoje. Pegue sua lição. Vamos então ao tema da lição 11. 2 Coríntios 11, 14 e 15 foram o verso para memorizar. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O apóstolo Paulo está advertindo a respeito de uma contrafação satânica e de uma tentativa de Satanás de parecer um anjo de luz e de usar seus demônios como ministros de justiça. É a advertência que chega até nós hoje para entendermos melhor esse assunto. Nosso mundo contemporâneo, como diz o autor da lição, Dr. Alberto Tim. Queria até mandar um abraço carinhoso para o autor da lição, Dr. Alberto Tim. Alguém me mandou um vídeo lá da Igreja Brasileira de Washington, onde ele estava passando a lição da Escola Sabatina uns dias desses. E eu tive a alegria de ouvir do meu professor Alberto Tim, que ele às vezes assiste aqui também esse vídeo aqui da lição da Escola Sabatina, né? Que honra para mim, né, como humilde aluno do Dr. Alberto Tim, saber que ele de vez em quando assiste o vídeo da minha lição. Obrigado, pastor Tim, pelo carinho, viu? O que você falou chegou até para mim num vídeo e eu fiquei muito feliz em ouvir isso, tá? Obrigado, professor. Bom, ele fala na lição que Hollywood e aí os seus filmes religiosos, místicos, apresentam esse grande engano de Satanás de que a alma é imortal. E vem à memória nossa, né, o filme Ghost, O Outro Lado da Vida, aquelas cenas apaixonantes, aquela linda trilha sonora, e ali você tem a história de um homem que morre e deixa sua esposa, a alma se desencarna e agora começa uma batalha pelo coração da esposa que ficou. E ele tenta ali adverti-la de um suposto homem que estava interessado aí nela e etc. Bom, essas produções hollywoodianas ajudaram e ajudam a
dar publicidade à mentira de que a alma é imortal. Em Gênesis 3:4, Satanás introduziu no mundo a primeira mentira dele. É certo que não morrereis. Nós somos mortais. Agora nós temos o direito à imortalidade. Mas esse direito, ele não chega automaticamente. É preciso uma ação por parte do ser humano. Deus não salvará ninguém contra a sua própria vontade. É por isso que nós precisamos tomar uma decisão. Todos nós fomos predestinados em Cristo para a salvação, mas se você não aceitar essa predestinação, que pode ser resistida, finalmente você vai se perder. E todos os que se perderem serão destruídos pelo fogo, como diz Apocalipse capítulo 20. Isso quer dizer que a alma não é imortal, ela tem um fim. Agora, não existe também alma consciente fora do corpo, como nós já vimos. Pelo contrário, nós somos uma alma. Então, toda vez que você ouvir na Bíblia a palavra alma, entenda que o sentido é pessoa. O melhor sinônimo para alma é pessoa na Bíblia. O que é uma alma? É uma pessoa. E quando a pessoa morre, não existe... Quando a pessoa morre, você não tem mais nenhum tipo de consciência. Então, a alma morre, certo? Bom, nós vamos ver aqui sobre pessoas que ficaram expostas no terreno encantado de Satanás por várias circunstâncias e vamos analisar 5 enganos de Satanás. O primeiro deles é o engano do misticismo. Como podemos definir misticismo? É a união do indivíduo com o divino ou absoluto em algum tipo de experiência espiritual ou transe. Isso seria o misticismo. Esse tipo de experiência mística acontece hoje até mesmo dentro de muitas igrejas, um transe místico, onde, é claro, a consciência, a razão, a racionalidade é completamente afetadas e Deus não quer isso em momento algum. Então há no misticismo uma tendência de substituir a autoridade da palavra de Deus por experiências subjetivas. Quando eu li isso na lição essa semana, eu me lembrei de uma época que eu era colportor. Para você que não é adventista, mas nos acompanha aqui no canal, colportor é uma expressão que nós damos aos jovens que trabalham com a venda de literaturas cristãs. E a gente faz isso especialmente quando nos preparamos para a faculdade ou quando estamos cursando a nossa faculdade. Eu fiz isso muitos anos. E eu me lembro que certa feita, numa casa, fiz ali a apresentação dos materiais que eu carregava, dos livros que eu estava vendendo, e essa pessoa disse assim, então você volte amanhã, porque eu vou consultar o Senhor para saber se Ele me revela se eu devo comprar ou não. Existem pessoas que acreditam numa revelação sobrenatural para tudo que vão fazer na vida. Bom, eu não acredito nisso. Pastor, e por que você não acredita? Porque para mim a revelação já está na Bíblia. Deus já deu em sua palavra as diretrizes do que eu devo fazer ou não fazer. Na palavra já estão as diretrizes do rumo que eu devo dar à minha vida. Eu posso buscar orientação a Deus por alguma coisa? Posso, mas não esperar que haja uma revelação sobrenatural daquilo que eu devo fazer ou não. É como, por exemplo, quando alguém vai tomar a decisão do casamento, devo ou não casar-me com essa pessoa? Não espere uma revelação sobrenatural de Deus dizendo sim é essa ou não, não é essa. Vá para a palavra, porque a palavra vai te dar sabedoria e os conselhos necessários para avaliar, para fazer uma análise se essa pessoa preenche ou não as recomendações da palavra de Deus. E a Bíblia tem recomendações não apenas para quem está se preparando para casar, quem busca um companheiro na vida, ela tem orientações para todas as áreas do conhecimento. É isso mesmo. É por isso que a Bíblia é o livro sobrenatural, é o livro de Deus. Porque ela abrange toda a história e todo o conhecimento humano. Em qualquer área da vida que você precisar de conselhos, você vai encontrar na palavra de Deus. Mas o misticismo, quando substitui essa experiência subjetiva por aquilo que a Bíblia revela, a Bíblia perde sua função doutrinária. E quando a Bíblia perde sua função doutrinária, o cristão fica susceptível às suas próprias experiências. Então o padrão deixa de ser a palavra. O padrão passa a ser aquilo que eu sinto, aquilo que me faz bem, aquilo que me toca o coração. Mas isso é muito subjetivo, porque às vezes sentimos prazeres em coisas que são erradas, não é? Então você não pode deixar que a subjetividade seja o parâmetro para você. E então a lição trouxe o texto de Mateus 7:21,
E eu queria ler aqui os versos 24 em diante, onde Jesus declara: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Verso 26, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. É lógico que uma casa construída sobre areia, ela vai ruir, ela vai cair, não há fundamento. Mas aquele que constrói sobre a rocha, pode vir os ventos, pode cair tempestades, mas a casa ficará firme. Essa analogia Jesus contou para falar da importância de você estabelecer sobre a palavra. Eu tenho aqui uma Bíblia, aqui tenho várias aqui. Deixa eu pegar uma aqui para ficar bem claro para você. É sobre a palavra. Então, ela tem que ser a nossa base. O que nós ensinamos? Tem que estar na palavra. Tem que ser a Bíblia Sagrada. Eu não posso ensinar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que me fez bem, aquilo que me deu prazer. Não, eu tenho que ensinar o que está na palavra. Então, o misticismo, o grande perigo do misticismo é este, porque ele tira completamente a base doutrinária. E você já percebeu que muitas igrejas não têm quase nenhuma doutrina? Um dia desses eu batizei uma jovem, membro de uma igreja, que eu não vou mencionar o nome aqui, e ela disse, que ficou surpresa com aquilo que ela havia aprendido, na Novo Tempo, com Bíblia Fácil e com os vídeos que eu posto no YouTube. E eu perguntei: o que crê a sua igreja? Você foi membro dessa igreja durante toda a sua vida? No que vocês creem? E ela ficou assim, atordida, atordoada, não soube dizer o que ela cria. E ela disse assim: mas eu vou procurar com os meus ex-líderes lá para saber se eles têm lá um catecismo, um livro de doutrinas. Porque quanto a nós adventistas, se você quiser saber o que nós cremos, basta você ir para a internet e digitar "nisto cremos". Aí você tem o livro que resume as 28 crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia, da igreja adventista no mundo inteiro. Elas estão resumidas no livro "Nisto Cremos", são 28 crenças fundamentais. E ela depois disse que com muito custo o pastor liberou para ela um documento que continha lá 14 pontos da Bíblia. Com muita dificuldade ela teve acesso a isso. Mas como é que pode uma igreja dificultar o acesso àquilo que a igreja prega, àquilo que é a doutrina da igreja? Então você percebe que muitas igrejas hoje estão dominadas por essa experiência mística, e a palavra de Deus fica relevada a um segundo plano. Então, quais são os perigos do misticismo? O Dr. Alberto Tinha apontou 2. Minimiza a relevância das doutrinas bíblicas. E segundo, os ensinos de Cristo são substituídos artificialmente pela pessoa de Cristo. Artificialmente. Ou seja, não importa na doutrina que você crê, desde que você acredite em Jesus. Bom, eu posso crer em Jesus e não aceitar a doutrina. Você lembra os inquisidores romanos da Idade Média? Eles diziam acreditar em Jesus, mas tiraram a vida de milhares de pessoas. Até os demônios creem, diz a palavra. Mas eles não aceitam Jesus como seu Salvador nem seus ensinos. Mas eles acreditam na existência de Jesus. E aqui, na parte de domingo, apareceu aqui uma citação de Ellen G. White, do Grande Conflito, onde vale a pena nós lermos, Os que pensam que não importa em que doutrina creem, desde que acreditem em Jesus, estão em terreno perigoso. Os inquisidores romanos, como eu mencionei, condenaram à morte incontáveis protestantes, acreditavam em Jesus Cristo. E aqueles que expulsavam demônios em nome de Jesus, em Mateus 7:22, também creram nele. Então, a teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma de quem recebe. Portanto, está constantemente procurando substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por um outro evangelho. E quando eu li essa expressão aqui de Ellen G. White, o Grande Conflito, na página 434, o diabo está procurando substituir as doutrinas por falsas teorias ou fábulas, é o que mais nós temos hoje.
Você percebe que em muitas liturgias, em muitos cultos de muitas igrejas, a palavra ela é até lida às vezes, mas fica-se apenas na superfície. Geralmente é uma história, um milagre de Jesus, uma parábola, um salmo, e ficamos patinando em cima desse ensino uma vida toda. Por isso que não é raridade eu encontrar pessoas, e quando eu batizo pessoas ou pessoas se batizam e eu conheço suas histórias, e elas me falam, outro dia mesmo eu entrevistei uma família de 4 pessoas a quem eu vou batizar agora, no próximo domingo agora, e elas diziam para mim: pastor, nós somos membros de uma igreja há 20 anos e não aprendemos nada do que vocês ensinam. Mas como você passa 20 anos dentro de uma igreja e não aprende nada? É porque a gente fica patinando em cima de alguns temas da Bíblia, e claro, todo o tema é importante, mas eu não posso ficar estudando as parábolas de Jesus e o seu significado a vida inteira sem entender as doutrinas fundamentais do cristianismo. Você está entendendo o perigo? Essa é a grande artimanha de Satanás. Mas não para por aí. Além dessa experiência mística, existe agora na parte de segunda, o segundo engano satânico, as experiências de quase morte. E o Dr. Tim menciona aqui na edição da Escola Sabatina um livro, que foi publicado aí, A Vida Depois da Morte, de Raymond Moody Jr. 5 anos de pesquisa, 100 pessoas entrevistadas, pessoas que experimentaram a morte clínica e depois foram reanimadas. Todas não, a maioria tinha um depoimento, Viram um ser de luz amoroso e caloroso antes de voltar à vida. E aí diz o livro, entre aspas, essa seria uma prova incontestável da sobrevivência do espírito humano depois da morte. Interessante. Se essa é uma experiência, uma prova incontestável, por que a viúva de Sarepta, quando o Elias ressuscitou o seu filho, não falou nada que ele havia visto? Nem o filho da viúva sunamita, a quem Eliseu ressuscitou, nem a filha de Jairo, a quem Jesus ressuscitou, nem o filho da viúva de Naim, nem Lázaro. São histórias na Bíblia de pessoas que foram ressuscitadas, e não é que elas estavam com morte clínica declarada, elas estavam mortas de fato. Havia parado o fôlego, o coração, tudo. Mas elas foram milagrosamente ressuscitadas e nenhuma delas falou de uma experiência que aconteceu, etc. Todas essas experiências de quase morte da literatura moderna são pessoas consideradas clinicamente mortas, porém não estão mortas de fato. Esse é o primeiro ponto que o Dr. Tim salienta. Segundo, já os exemplos acima que eu acabei de mencionar, eles falam de experiências após a morte, a ressurreição. Mas eles não trazem nenhuma lembrança desse momento. Jamais mencionaram vida após a morte, ou paraíso, ou purgatório, ou inferno. Mas então, como explicar essas experiências de quase morte? A lição coloca 2 possibilidades. Primeiro, a alucinação psicoquímica natural de condições extremas. E segundo, experiências enganosas sobrenatural de Satanás, ao tentar colocar na mente das pessoas que há a possibilidade de se conversar com os mortos. E aqui nós voltamos ao verso áureo da lição. Não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz e os seus próprios ministros em ministros de justiça. Então, quando alguém diz assim, eu tive uma experiência de quase morte, eu vi isso, vi aquilo, pode ser um efeito, talvez de drogas na mente, ou do momento difícil que a pessoa está vivendo, do trauma que isso pode causar, ou de fato pode ser uma ilusão satânica. Terceiro perigo, terceiro engano muito usado hoje por Satanás tem a ver com a doutrina da reencarnação. Reencarnação. Interessante que a lição colocou aqui que para alguns a reencarnação é considerada um processo de evolução. Os hindus, por exemplo, acreditam que a alma eterna passa por uma progressão de consciência, que vai ser chamado de samsara, em 6 classes de vida. E aqui estão as vidas: aquática, plantas, répteis, insetos, pássaros, animais e seres humanos.
Interessante, né? Então há essa passagem desses estágios. Você percebe que tem que ter muita fé para acreditar em certas coisas? Mais fé para acreditar no criacionismo, que viemos de Deus e para ele voltaremos. Então essa teoria contradiz os princípios bíblicos que ensinam a mortalidade da alma e a imortalidade que será concedida apenas quando Cristo voltar para todos aqueles que o aceitam como Salvador. Mas hoje, muitas pessoas creem aí na reencarnação. Processos reencarnatórios, graus que são passados, são enganos de Satanás. O que dizer então do próximo engano? Necromancia e culto aos ancestrais. Bom, necromancia tem a ver com consulta aos mortos, né? Consultar os mortos. E muitas pessoas buscam sessões mediúnicas para conversar com aquele que já morreu. Como você pode conversar com alguém que já morreu se a Bíblia declara claramente que os mortos não sabem de coisa alguma? Inclusive o profeta pergunta: em favor dos vivos se consultarão os mortos? Então a Bíblia tem N textos que declaram que os mortos não têm consciência. Você já conhece esses textos? Então, quando alguém tenta se comunicar com os mortos, ou com alguém que já morreu, está se colocando num terreno encantado de Satanás, porque está se abrindo uma porta para que ele apresente suas falácias, suas mentiras. Então nós devemos estar muito atentos a isso. Culto aos ancestrais. Interessante que existem religiões onde você pode não apenas pedir perdão pelo pecado de um ancestral, como você pode até se batizar em favor de alguém que já morreu e que você quer livrar do inferno. Então, tudo isso vai surgindo, muitas vezes, de fábulas, de interpretações erradas de algum verso da Bíblia. E, como vimos no primeiro ataque, o misticismo tem feito isso mesmo. Tem tirado a Bíblia como base de doutrina para colocar aquilo que as pessoas acham que é. E a lição termina falando sobre as personificações e outras aparições. E eu queria concluir falando com relação à maior personificação que o próprio Satanás vai operar ao tentar imitar a volta de Jesus nessa terra. Então, você sabe que antes que o Cristo de fato volte, o diabo tentará imitar a sua volta. O apóstolo Paulo nos advertiu a respeito disso. A lição diz que as personificações e aparições satânicas podem ser assustadoras e enganadoras, mas não podem enganar os que são protegidos por Deus e estão fundamentados em sua palavra. Então, nem agora, no presente, nem no futuro próximo, onde o diabo fará parecer que ele é o Cristo que volta, nós devemos ser enganados. Antes que Jesus volte, o diabo vai tentar imitar sua volta. Agora, como nós saberemos não se tratar do Cristo? Bom, primeiro, o Cristo verdadeiro, quando vier, ele não vai pisar nessa terra. Ele ficará nas nuvens. Paulo diz que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares e depois estaremos para sempre com ele. Segundo, o falso Cristo, quando vier, não só pisará nessa terra, como conferirá sua bênção a todos aqueles que estão seguindo aí a guarda do primeiro dia da semana, do domingo, como um dia santo. E é bom mais uma vez ressaltar esse ponto, para que você que está me assistindo tenha interesse por esse assunto e busque. Aqui no meu canal mesmo temos vários vídeos falando sobre decreto dominical, decreto de morte. E você entenda esse assunto plenamente, porque é questão de vida ou morte. E você não pode locar sua salvação, sublocar sua salvação para outra pessoa. Você tem que se interessar por isso. Você tem que buscar. Lembra lá dos bereanos, que diz o livro de Atos, que eram mais nobres que os tessalônicos, porque eles buscaram ver a palavra, buscavam com toda a avidez para saber se de fato aquilo que estavam sendo ensinado era verdade. Você tem que ter essa mesma avidez em procurar então conhecer a verdade de Deus para você não ser enganado. Esse é o detalhe. Então os enganos satânicos estão aí. Eles vão aumentar à medida que aproxima-se a volta de Jesus. E eu e você precisamos estar muito seguros, confiantes no Senhor,
baseados fortemente, alicerçados na sua palavra, para não sermos enganados por esses enganos satânicos. Tá bem? Por isso, aprofunde cada dia mais o seu conhecimento na palavra do Senhor, para que Deus possa estar nos protegendo desses enganos do tempo do fim. Que Deus ajude você, especialmente na lição. Sábado, na discussão em classe, que você leve a sua contribuição e que esses conhecimentos nos abençoe primeiro a todos nós, tá bem? Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela advertência da Tua palavra, de que estamos vivendo os últimos dias e no tempo do fim, enganos surgiriam para tentar arrastar a maior quantidade de pessoas possível para a perdição. Obrigado porque, advertidos por Tua palavra, podemos estar precavidos de todos esses enganos para não sermos iludidos. Abençoe a todos nós e dai-nos a sabedoria do alto céus que tanto precisamos para fazer discernimento entre o certo e o errado. Cuida de nós nesse dia, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho também para receber as notificações. Deixa aí o seu like se você gosta da lição e a gente se vê no nosso próximo encontro, na próxima lição ou no próximo vídeo. Um abraço carinhoso.